Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje, nós vamos estudar acerca do contentamento cristão. Este é o nosso quinto estudo na série O Segredo do Contentamento, baseado na obra de William Barclay, que é publicada pela editora Nutra aqui no Brasil. Um livro fascinante que vale a pena você comprar e ler. E hoje, como já mencionei, é o nosso quinto estudo que tem como tema Encontrando Contentamento na Aflição. Acredito eu que esse tema ele será de grande importância para nós que estamos vivendo alguma forma de sofrimento e que temos dúvidas acerca de como agirmos ou reagirmos a este sofrimento à luz da Palavra de Deus. Então, sem mais delongas, nós vamos começar esse estudo. Eu quero pedir, se for possível, se você estiver em sua casa, for um culto doméstico, ou você resolveu usar esse momento para ser o seu estudo de doutrina, seu culto de doutrina, então que você possa estar munido da sua Bíblia, para que junto comigo você venha a verificar algumas porções da Escritura. Então, queridos, é fato que o maior teste do contentamento é sempre a aflição. Costuma surgir quando o nosso mundo está desmoronando, quando a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental antes pacífica cede agora à inquietação. Quando tudo isso ocorre, o nosso contentamento é posto à prova. Nós descobrimos até onde vai o nosso contentamento quando a nossa fé é desafiada. Você encontrar um cristão contente quando todas as coisas estão fluindo muito bem na sua vida, não é tão difícil. Mas você encontrar alguém contente quando as circunstâncias são adversas e a noite escura da alma está reinando no coração do indivíduo, aí é que é o grande desafio. E uma pergunta importante a ser respondida por nós nesse presente estudo é a seguinte: como reagimos aos conflitos e aflições da vida? Essa é uma importante pergunta que precisa ser respondida. Como respondemos à descoberta de um câncer? Como respondemos à perca de um emprego? Como respondemos à morte de um filho ou à difamação do nosso bom nome? Quando nós pensamos, queridos, no apóstolo Paulo, observamos um homem que, apesar de ter sofrido muito em sua vida, aprendeu de fato o segredo de estar contente em todas as circunstâncias. Nós já aprendemos isto estudando a carta aos Filipenses, que é o texto básico dessa série de estudos. E no capítulo 4, versos 10 a 13, nós já nos deparamos com Paulo extremamente contente a despeito das circunstâncias adversas que envolviam a escrita da carta. Paulo escreveu: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que texto fascinante! Paulo afirma aí que aprendeu a viver contente independentemente das circunstâncias, porque o seu coração ou o seu pensamento estava constantemente no Senhor. Senhor este que Paulo cria que é soberano e poderoso e que governa todas as coisas. Certamente, a fé no Senhor, a crença nessa doutrina, trazia paz ao coração daquele amado apóstolo. A carta aos Filipenses, ela demonstra exatamente isso. Demonstra a satisfação de Paulo em Deus.
Apesar das aflições, esta carta, tomada pela alegria, já é uma prova disso. Esta carta foi escrita por detrás das grades de alguma prisão romana. Você pode verificar isso abrindo sua Bíblia no capítulo 1, no verso 7. Vejam vocês o que diz o verso 7. Antes da leitura, eu quero só enfatizar que eu estou utilizando a versão revista e atualizada de Almeida. Pode ser que você esteja usando outra versão, mas você perceberá que o sentido é o mesmo. Paulo escreveu: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Veja, Paulo fala de suas algemas. No mesmo capítulo, que é o primeiro, no verso 17, Paulo diz assim: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, Paulo revela, de fato, estar prisioneiro na ocasião desta carta. É interessante, eu queria abrir esse parêntese aqui, que muitas vezes nós desprezamos o aspecto da soberania de Deus no agir de Deus, como se alguma coisa ruim que está nos acontecendo fosse atrapalhar o reino de Deus ou os planos do Senhor. Mas vejam vocês, foram nas prisões que Paulo escreveu muitas de suas importantes cartas, e isso ajudou muito a que nós fôssemos edificados. Certamente, a prisão tirou aquele tão dinâmico apóstolo de sua rotina mais dinâmica, para que ele pudesse se devotar à escrita e se dirigir à igreja por meio de cartas. Eu queria aproveitar isso para lembrar que nesses dias estamos vivendo algo parecido, dada as devidas proporções. Também estamos um tanto quanto presos, muito diferente de Paulo, é claro, mas estamos também reclusos em nossas casas. Isso tem possibilitado que muitos homens de Deus tenham aberto canais em vários meios, em várias mídias, onde por meio desses canais a palavra de Deus está chegando. Talvez você não more aqui em Acopiara, talvez você nunca tenha visitado a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o fato de estarmos reclusos deu origem a este canal. E esse canal chegou até você. Então veja só como Deus trabalha bem a despeito das circunstâncias e principalmente acima das circunstâncias. Então Paulo revela nessa carta que estava em cadeias. E aí, queridos, como Paulo encontrava contentamento em situações da vida tão atribulada, mas tinha a certeza que nada o afastaria do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Apesar das muitas tribulações pelas quais Paulo passou, ele tinha uma convicção certa, precisa, de que nenhuma adversidade poderia afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Numa outra carta, no capítulo 8 da carta aos Romanos, no verso 31 a 39, Paulo destaca isso muito bem para nós. Paulo escreveu da seguinte forma: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo, vejam vocês, queridos, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero dizer a você que, independentemente das circunstâncias que você possa estar enfrentando agora, se você está em Cristo Jesus, nenhuma dessas circunstâncias pode te separar ou te afastar de Cristo Jesus. Muito pelo contrário, essas circunstâncias te fortalecem ainda mais, porque toda a adversidade na vida do crente faz com que ele deseje se aproximar ainda mais do Senhor. E em sua defesa perante os coríntios, Paulo manifesta a disposição do seu coração a despeito de tantas aflições. Aproveito para dizer que, se você deseja conhecer um pouco do coração pastoral de Paulo, eu aconselho a leitura de 2 aos Coríntios. Se você lê essa carta pensando no que Paulo sentia pelo rebanho, no que Paulo vivenciou para que o Evangelho chegasse aos coríntios, que não é o propósito maior da carta, mas é um dos propósitos da carta, você irá perceber um Paulo bastante sensível em seu amor pela igreja. Quando eu digo sensível, não é frágil, mas um Paulo imbuído de um desejo muito grande de servir ao Senhor. E Paulo passou muitas aflições, e apesar de ser muito rejeitado. Mas vamos ao texto. Eu quero destacar as aflições de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso de 4 a 10, nós lemos assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Olhem as palavras dele. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Que palavras! Também na mesma carta, Paulo declara algumas provas que enfrentou por causa do Evangelho. Veja o que Paulo passou. Capítulo 11 dessa carta, 2 aos Coríntios, verso 23 a 29. Paulo escreve: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. Aí vem a seção dos perigos. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame?
Queridos, é impressionante. A pergunta a ser feita é: o que sustentou Paulo durante suas aflições e provações? Certamente parte do motivo do contentamento de Paulo é o reconhecimento de que as aflições são inevitáveis. Desde o início, Cristo deixou claro, queridos, que a vida e o ministério de Paulo seriam marcados por muito sofrimento. Em Atos 9, verso 15 e 16, nós temos essa declaração do próprio Deus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A conversão de Paulo foi tanto um chamado para o ministério, quanto um chamado para o sofrimento. Os escritos dele estão permeados de sofrimento, tanto o seu próprio como o caráter do sofrimento de um modo geral. Ele instrui as igrejas recém-formadas de Listra, Icônio e Antioquia que eles passariam por várias tribulações. Em Atos 14, 22, veja o que o texto nos conta que Paulo fazia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo ensina a Timóteo que os que desejam viver para o agrado do Senhor Deus experimentarão muitos sofrimentos. Segundo Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E ele também disse o mesmo aos irmãos em Filipos, quando escreveu no capítulo 1, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Crer e sofrer são dons concedidos por Deus. Paulo ansiava encontrar Cristo e experimentar o poder de sua ressurreição, mas também ansiava participar dos sofrimentos de Cristo. Isso é declarado em Filipenses 3, versos 10 e 11. Diz o texto: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, parte de nossa união com Cristo envolve o experimentar dos sofrimentos de Cristo. O sofrimento dos cristãos é sentido por Cristo. Em Atos 9, de 1 a 5, nós vemos que quando Saulo, que depois se tornou Paulo, perseguia a igreja, Jesus disse a ele que ele estava perseguindo a ele próprio, ao próprio Cristo. Saulo, diz o texto, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ao perseguir a igreja, Saulo perseguia Jesus. Quando a igreja sofre, Cristo se identifica com esse sofrimento. Rejeitar a igreja é rejeitar o próprio Cristo. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Falhar com a igreja é falhar com o próprio Cristo. Jesus também ensinou que os sofrimentos dos cristãos relacionam-se com o seu próprio sofrimento. Cristo diz que o mundo nos odiará, porque também o odeia. É interessante isso. João 15, de 18 a 19, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se o perseguiam, perseguirão também a nós.
João 15:20 diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ele diz ainda que no mundo nós enfrentaremos sofrimentos, mas não devemos desanimar, porque ele venceu o mundo. Olha o recado de Deus para você nesse estudo. Estas coisas, João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O autor do livro que estamos estudando, William Barclay, ele escreve dizendo: precisamos reconhecer, abre aspas, a inevitabilidade do sofrimento e das dificuldades. Todos sofrem. Não podemos escapar de doenças, relacionamentos fracassados, morte de entes queridos, derrotas e dificuldades. Tudo isso é simplesmente parte de um mundo caído. Porém, os cristãos, especialmente, enfrentarão, além de tudo isso, perseguição e diferentes tipos. Aceitar a realidade do sofrimento é grande parte da batalha por contentamento em meio às nossas aflições. Então, queridos, eu quero deixar aqui, tendo esse panorama do sofrimento de Paulo, alguns dos sofrimentos de Paulo e do ensino de Jesus sobre o sofrimento, e de que nós nos identificamos, somos identificados com Cristo também no sofrimento. Nós queremos compartilhar algumas questões hoje com você dentro disso, aplicativamente falando. A primeira dessas questões é que encontramos contentamento quando transformamos nossas aflições em misericórdias. Vou repetir. Encontramos contentamento quando transformamos nossas aflições em misericórdias. Você já deve saber, Deus está trabalhando em nossas dificuldades. Paulo está consciente, quando ele escreve a carta, de que o seu aprisionamento não impedia a propagação do Evangelho. Pelo contrário, favoreceu a propagação do mesmo. Paulo pôde pregar o Evangelho à guarda pretoriana, queridos, que era a guarda de elite daquela época, a qual era muito prestigiada e até financeiramente chegava a ganhar em dobro o seu salário pelos serviços que prestava. A prisão favoreceu a Paulo para que pregasse a essa guarda. Você lê sobre isso em Filipenses 1:13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sua prisão também encorajou outros a pregarem com mais ousadia a palavra de Deus. No mesmo capítulo, no verso 14, Paulo escreveu: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Queridos irmãos, entendamos que todas as nossas aflições fazem parte de um maravilhoso processo disciplinar do Senhor, por meio do qual, queridos, nós estamos sendo burilados, aperfeiçoados, tratados por Deus. As minhas lutas e os meus sofrimentos, assim como as tuas lutas e os teus sofrimentos, são cajado nas mãos do Supremo Pastor para tratar das nossas teimosias e imperfeições. Hebreus 12, de 4 a 13, diz isso muito bem. Leia esse texto juntamente comigo. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tiago 1, versos 2 e 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí, queridos, quando nós olhamos para esses textos, nós vemos que o fato de crer que o Senhor está no controle de tudo, inclusive dos nossos sofrimentos, faz toda a diferença na nossa vida. Se você entender que tudo pelo que você está passando seja uma reação às tuas atitudes, ou seja algo independentemente das tuas atitudes, não foge ao controle de Deus. Deus é quem governa a sua vida. E o sofrimento não está fora do governo de Deus para nós. Pelo contrário, Deus ele trata a nossa vida segundo bem lhe parece. E aí nós vemos isso no entendimento de José do Egito. Em Gênesis 50, 20, José falou e foi registrado: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Quando João Calvino perdeu seu filho, ele disse: Mas ele, se referindo a Deus, é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Muitas vezes, as nossas aflições são atos da misericórdia divina. Às vezes você está ali como criança, eu também, chorando, preocupados. Por quê? Por que Deus não me deu? Por que papai não me deu o que eu queria? E você não tem noção de que Deus está cuidando muito bem de você. Ah, meu querido, se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Deus. E tua vida está nas mãos dele. Confia nele. A segunda aplicação que eu quero deixar aqui é que encontramos contentamento quando respondemos às circunstâncias de maneira agradável a Deus. O contentamento é encontrado como resultado de agirmos como Deus espera que nós o façamos. Paulo permaneceu pregando Cristo em cadeias. Se a guarda pretoriana conheceu a Jesus, é porque Paulo obedeceu ao Senhor. O nosso maior prazer deve estar em Deus. Devemos nos alegrar nele. Nossa oração não deveria ser: ponha-me onde eu possa estar feliz, mas sim: ajuda-me a ter contentamento nesta situação e a cumprir minha responsabilidade nela. É mais ou menos assim: Senhor, está doendo, estou chorando, me sinto perdido, mas o que tu queres de mim? Me dê forças para, nesse momento de dor profunda, glorificar o teu nome com a minha vida. A questão não é fugirmos do sofrimento, mas estarmos contentes. A questão não é fugirmos do sofrimento para que sem o sofrimento estejamos felizes, mas sim estarmos felizes mesmo no sofrimento, em oração mesmo no sofrimento, para que o Senhor nos mostre como servi-lo com contentamento. Há uma terceira aplicação para a nossa vida. Encontramos contentamento quando conformamos a nossa vontade
a vontade de Cristo. William Barclay escreveu: quando estamos concentrados em nós mesmos, nosso foco permanece em nossos problemas e na busca por alívio. Quando somos afligidos e nos concentramos em nós mesmos, o descontentamento é o resultado inevitável. Se você olhar para a sua vida, você estará descontente. Mas se você olhar para o Senhor, você estará contente a despeito da sua vida. Se você voltar os olhos para o capítulo 1 da carta aos Filipenses, nos versos 15 e 18, você irá ler assim, verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Verso 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Como assim, pastor? Bem, querido, Paulo, mencionando que sua prisão levantou outros pregadores do Evangelho, dentre eles também estavam aqueles que proclamavam a palavra por amor a Cristo e outros o faziam por competitividade para com Paulo. Talvez desejassem usurpar o prestígio de Paulo perante a igreja. Mas o que muito nos causa admiração é a disposição de Paulo. Paulo permanece olhando para Cristo e se alegrando porque o seu nome se tem feito conhecido a despeito das motivações humanas. As pessoas tentavam entristecer Paulo, pregando o Evangelho. Olha que absurdo! Mas Paulo não se importava com as circunstâncias, porque ele olhava para Cristo e ele estava em Cristo. Precisamos orar, queridos, muitas vezes pedindo graças para ficarmos contentes em saber que a vontade de Deus será feita a despeito das nossas circunstâncias. Quando olhamos demais para as circunstâncias que nos cercam, os nossos pés ficam quase a resvalar. Mas é quando adentramos a presença de Deus que nós descobrimos aquilo que realmente temos, conforme o Salmo 73. Esse salmista invejava a prosperidade dos ímpios, mas seu coração encontra paz quando ele entra na presença de Deus. O Salmo já começa com um tipo de conclusão. Veja o que é que ele diz. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, verso 2, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorros. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Olha o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença.
Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha o verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que texto, né, irmãos? Você está sofrendo com a prosperidade dos ímpios e então você adentra a presença de Deus e ali você percebe que você tem o maior tesouro, a vida eterna. O contentamento vem quando tiramos os olhos, queridos, de sobre nós mesmos e descansamos no controle soberano de Deus. O verdadeiro contentamento não repousa numa vida isenta da dor. Significa que em meio à nossa aflição somos capazes de encontrar paz na confiança em Deus que nos conduz soberanamente, conformando a nossa vontade, a santa vontade do Senhor. Ainda uma quarta questão aqui. Encontramos contentamento quando buscamos o bem dos outros em meio à nossa própria aflição. Sofrer porque nós estamos buscando o bem dos outros ou do reino nos auxilia em muito a termos contentamento na adversidade. Vemos, ao olharmos para o contexto maior desta carta, que é Filipenses 1, de 12 a 18, diz assim: quero, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Já mencionamos isso aqui. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Citamos tanto esse texto que eu creio que vamos acabar memorizando, e é importante até isso. Mas veja, Paulo teve como um dos seus propósitos trazer consolo aos irmãos. Paulo usou o seu sofrimento para consolar a igreja. Os irmãos de Filipos estavam muito preocupados com a situação de Paulo. Paulo estava preso, mas é Paulo quem os conforta. Paulo deixa muito claro na carta que deseja consolar os crentes filipenses. E uma das maneiras de fazer isso é declarando seu próprio contentamento. No capítulo 1, no verso 27 a 30, Paulo diz assim: veja, Paulo está em sofrimento, mas ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Consolar aqueles que estão em sofrimento traz grande consolo ao nosso próprio coração. Paulo sabia que toda situação difícil visa o nosso próprio bem.
Paulo escreveu: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, nada, nenhum sofrimento pode nos separar do Senhor. Você já visitou um crente de verdade no seu sofrimento? É impressionante. Você sai dali confortado, fortalecido. O sofrimento leva a gente a ver o mundo de outra forma. O sofrimento desperta o que há de pior e melhor em nós. Mas no cristão, o sofrimento é extremamente abençoador. Talvez você esteja vivendo agora o seu pior vale, a sua crise mais aguda, o seu tormento mais devastador. Mas olhe para Cristo e você encontrará contentamento. E Ele te dará forças para continuar. Que Deus abençoe sua vida por meio do estudo de hoje. Quero orar por você. Ó Senhor amado, ó Deus querido, sofrimento é sempre tão doloroso. Faz parte das nossas vidas. E como cristãos estamos sujeitos a tantas adversidades. Mas eu imploro ao Senhor que nos fortaleça em meio às aflições pelas quais passamos. E que o Senhor use o exemplo de Paulo, as palavras desta carta, para nos consolar hoje e nos levar a olhar para o sofrimento de outra forma. Em nome de Jesus. Amém. Como sempre tenho dito, se você foi abençoado com esse estudo da palavra, divulgue para seus amigos e familiares. Se você está assistindo pela primeira vez, se você conseguiu parar para ouvir o que Deus te disse aqui e ainda não é um inscrito no nosso canal, nós pedimos que você o faça. Isso muito nos abençoará. E que você possa seguir olhando para o céu, olhando para Deus, olhando para Cristo. Que Deus te abençoe. Forte abraço, em nome de Jesus.